Em meio a tentativas para elevar a arrecadação, leia-se aumento de impostos, taxas e contribuições. Setor público vê déficit chegar a quase 100 bilhões de reais. O que é isso? Déficit nada mais é do que o governo arrecadar isso daqui de dinheiro e o governo gastar isso daqui de dinheiro. Saíram os dados mais fresquinhos de como é que andam as coisas na nossa casa. Você não é brasileiro? Você sabe como é que estão as finanças do lugar onde a gente mora? É isso que vai definir o futuro da nação. Se vai ter prosperidade ou se vamos ter problemas pela frente. Em meio a tentativas para elevar a arrecadação, leia-se aumento de impostos, taxas e contribuições. Setor público vê déficit chegar a quase 100 bilhões de reais. O que é isso? Déficit nada mais é do que o governo arrecadar isso daqui de dinheiro e o governo gastar isso daqui de dinheiro. Tá vendo essa diferença aqui? Esse rombo? O nome bonitinho técnico é déficit. E presta atenção na justificativa. Alta nas despesas e recuo nas receitas levaram o aumento do déficit fiscal. Ou seja, é o pior cenário possível, cara. A arrecadação do governo está em queda. E por que isso? Porque o governo abaixou os impostos? Não! Porque as empresas estão lucrando menos. Então, consequentemente, você tem menos arrecadação de imposto de renda da pessoa jurídica, menos arrecadação de contribuição social sobre o lucro líquido, menos arrecadação com dividendos das estatais. E do outro lado, a gente tem o quê? Aumento das despesas. Agora para pensar aqui, na tua casa, você junta o teu salário, o salário da tua mulher ali e tal, e aí vamos dizer que dá 5 mil reais por mês. Cara, você sabe que você tem que gastar abaixo de 5 mil reais por mês, senão vai dar problema. O ideal é sempre o quê? É sempre você gastar abaixo do que você ganha, para aquilo que sobrar, você investir na prosperidade da sua família. Por mais que tentem trazer palavras difíceis, enrolar você, essa que é a verdade, no governo funciona da mesma forma. É sempre mais saudável o governo arrecadar isso daqui, gastar isso daqui, e a diferença, você investir na prosperidade. Mas não é isso que está acontecendo esse ano. As contas do setor público registraram déficit primário de 97 bilhões nos 9 primeiros meses desse ano. Então, de janeiro até setembro, temos aí esse rombo gigantesco. Mas a gente já está indo para metade de novembro e os dados de outubro. Então, é assim que funciona. Quando a gente fala de finanças públicas, sempre tem uma defasagem. Então, apesar disso ser super recente, igual eu estou mostrando aqui, né? Foi publicado agora, se trata aí desses 9 meses iniciais de 2023. Curiosamente, nesse mesmo período, só que do ano passado, as contas públicas tinham um superávit de 126 bilhões. Olha a diferença de um ano para o outro, mudança de governo, mudança de cabeça, mudança de ideologia, mudança de diretrizes. O resultado é prático, meu cara. A piora no acumulado deste ano, portanto, foi de 223 bilhões de reais. O curioso é que agora a gente está gastando a mesma coisa que durante o período do C19, só que agora a gente não tem C19. Não é preocupante isso para você, cara? Para mim, isso daqui é assustador. Somente nesse mês de setembro, as contas públicas registraram um déficit de mais de 18 bilhões de reais, sendo que no mesmo período do ano passado, setembro de 2022, teve um saldo positivo de quase 11 bilhões de reais. Bom, aí está evidente a diferença de pensamentos, né? Quando você escutar o termo governo central, significa o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência. Esses três somados formam o governo central, que teve déficit só no mês de setembro de 16 bilhões e 500 milhões de reais. Tivemos também déficit nos governos regionais. O que seria isso? Seria o estado de São Paulo, somado com o estado do Rio de Janeiro, com o estado da Bahia, com o estado do Amazonas, enfim. Tivemos aí também, problemão, né? 1 bilhão e 100 milhões de reais de déficit e 500 milhões também de déficit nas empresas estatais. E qual que é o problema de você ter déficit em um mês? Olha, não teria problema nenhum se nos outros meses você tivesse superávit. O problema é que nos últimos meses a gente só teve déficit. Então você já viu que em setembro a gente teve déficit, né? Beleza. A gente volta um mês atrás, agosto, déficit também, mais de 26 bilhões de reais. Vamos voltar mais um mês? Julho,
déficit de quase 36 bilhões de reais, segundo pior resultado por mês na série histórica. Junho, déficit de mais de 45 bilhões de reais. Foi o terceiro maior déficit para junho também na história. Ou seja, a nossa casa tá bagunçada, cara. Quando aí na tua família, quando as finanças saem de controle, como é que faz para fechar o rombo? Pegar dinheiro emprestado, né? No governo é a mesma coisa. Por mais que tente fazer histórias mirabolantes, é a mesma coisa. A nossa dívida, ela bateu 7 trilhões e 800 bilhões de reais. Com base no que a gente está vendo aí, qual que é a perspectiva? A perspectiva é de continuar subindo, né? Então os analistas do mercado financeiro estimam que a dívida pública vai chegar quase lá na casa dos 90% do PIB. Ah, mas o Japão, os Estados Unidos, esses países têm uma relação de dívida PIB muito maior que o Brasil. Mas, amigo, tem que pensar o seguinte: os Estados Unidos e o Japão, eles têm um status muito mais desenvolvido que o Brasil. Então, quando você compara a dívida do Brasil, você tem que comparar com países da série B. Estados Unidos, Japão, os países nórdicos, blá, blá, blá. É série A. O Brasil tá na série B e vive brigando para não cair para série C. Então a gente tem que comparar com o país da série B. E quando a gente compara com a segunda divisão, o nosso endividamento é muito alto. O ideal seria a gente diminuir isso daí. Mas a perspectiva é aumentar. E aqui vem a cereja no bolo de toda essa história. O Tesouro Nacional e o Banco Central, que são capitaneados por pessoas distintas, calcularam resultados opostos para as contas do governo. Então, no mês de setembro, pela metodologia aqui do Banco Central, o governo central apresentou déficit de 16 bilhões e 500 milhões de reais. Agora, pela métrica do governo, nós tivemos um resultado completamente oposto. Um superávit de mais de 11 bilhões de reais. Rapaz, entre você sair de um rombo para um superávit, pera lá, né? Tem uma discrepância grande aí de 28 bilhões de reais. Sabe por que deu essa diferença? Porque o pessoal do governo Lula contabilizaram recursos abandonados do PIS e PASEP, que estavam sem mexer lá por mais de 20 anos. E aí a lei diz que após 20 anos sem mexer nos recursos tal dos trabalhadores ali do PIS e PASEP, o governo pode pegar isso para ele. E foi isso que acabou acontecendo. Então o governo Lula contabilizou como receita primária do governo esses valores do PIS e PASEP, que o pessoal acabou esquecendo, ficou 20 anos lá e tal. Então o governo encerra essas contas e pega esses recursos e considera receita. O Banco Central, na minha visão, corretamente, não contabiliza isso como receita. Fato é que sem essa incorporação dos resultados de PIS e PASEP, as contas do governo teriam déficit, como muito bem demonstrou o Banco Central. E para concluir, o que a gente pode esperar para 2024? Olha, o mercado está esperando um déficit aí que vai de 0,60% a 1,20% do PIB. Então, quando você vê a politicada falando, não, mas é só déficit de 0,5%, é déficit só de 1%, fica tão irrisório, né? Ah, só 1%, 0,5%. Agora, quando você traduz isso em números, é isso daqui, ó. Então, é muito mais conveniente você falar em percentual do que falar os números reais. Porque quando você fala isso aqui pra população, porra, 118 bi de déficit, rapaz, é grande pra caramba. Agora, você fala assim, é só 1%? Pô, o povo passa, só 1%, tem problema, né? Não, tem muito problema, igual eu tô mostrando pra você. Então, tá aí a atualização das contas públicas da nossa casa. E olha que 2024, o cenário, como você tá vendo aí, não é de mudança, pelo contrário. O cenário é de continuar essa tragédia fiscal aí na nossa casa, né? O nosso bate-papo de hoje fica por aqui e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço!